Você já ouviu falar de filmes de terror baseados em fatos reais? Mas e se eu te dissesse que alguns dos mais assustadores de todos os tempos nasceram de lendas que realmente existiram? Bonecas amaldiçoadas, freiras demoníacas, rituais macabros e aparições impossíveis de explicar. Hoje você vai conhecer 8 histórias reais que inspiraram filmes como Annabelle, A Freira, O Exorcista e muitos outros. Mas cuidado, algumas dessas lendas ainda assombram o mundo real. A história real por trás de O Exorcista. Você sabia que o filme O Exorcista, considerado um dos mais assustadores de todos os tempos, foi inspirado em um caso real de possessão demoníaca? Tudo começou em 1949, quando um menino americano, conhecido apenas como Roland Doe, ou Robbie Mannheim, em alguns relatos, começou a apresentar comportamentos inexplicáveis. Objetos se movendo sozinhos, arranhões misteriosos pelo corpo e uma voz que não era sua. Décadas depois, essa história serviria de base para um dos maiores clássicos do cinema de horror, The Exorcist, 1973, dirigido por William Friedkin e escrito por William Peter Blatty. Mas o que realmente aconteceu com o garoto? E por que tantos dizem que o filme foi amaldiçoado? Em janeiro de 1949, uma família que vivia nos arredores de Washington, D.C., começou a relatar fenômenos paranormais dentro de casa. Tudo teria começado quando a tia de Roland, uma mulher interessada em espiritismo, lhe deu um tabuleiro Ouija. Pouco tempo depois, barulhos estranhos começaram a ecoar pelas paredes. Objetos voavam. A cama do menino tremia durante a noite, e vozes sussurravam seu nome no escuro. Os pais, desesperados, procuraram padres locais. E logo o caso chegou até o padre Edward Hughes, que tentou realizar um exorcismo em um hospital católico. Mas durante o ritual, Roland o teria atacado, ferindo gravemente o sacerdote. O caso foi então encaminhado a outro grupo de padres jesuítas, entre eles o padre William Bowdern e o padre Walter Halloran, que documentaram minuciosamente o que presenciaram. Durante semanas eles relataram fenômenos inexplicáveis. Palavras que surgiam arranhadas no corpo do menino. Vozes demoníacas que zombavam dos padres. Forças invisíveis arremessando objetos. E até uma cama levitando diante de testemunhas. Depois de 30 exorcismos realizados em St. Louis, os fenômenos cessaram. Segundo os padres, Roland foi libertado após gritar o nome de São Miguel Arcanjo. E desde então, jamais voltou a apresentar sinais de possessão. O caso foi mantido em sigilo pela igreja por décadas, mas alguns registros acabaram vazando, inspirando o escritor William Peter Blatty, que na época estudava na Universidade de Georgetown, a mesma instituição ligada ao exorcismo original. Em 1971, Blatty publicou o romance The Exorcist, baseado livremente nos relatos do caso Roland Doe. O livro se tornou um fenômeno de vendas e 2 anos depois foi adaptado para o cinema pelo diretor William Friedkin. No filme, a história é reimaginada. O garoto se torna uma menina, Regan McNeil, de 12 anos, interpretada pela jovem Linda Blair. A trama acompanha a luta de 2 padres, Damien Carras e Lancaster Marin, para libertar a garota de uma possessão demoníaca. A produção foi intensa e conturbada. Vários acidentes ocorreram durante as filmagens. Um incêndio destruiu boa parte do set. A atriz Ellen Burstyn, mãe de Regan, sofreu uma lesão permanente em uma cena de exorcismo. E até 9 mortes foram associadas, direta ou indiretamente, à produção. O próprio Friedkin exigiu que os atores passassem por situações reais de estresse físico e psicológico, criando um clima quase ritualístico nos bastidores. Quando estreou em dezembro de 1973, O Exorcista chocou o mundo. Pessoas desmaiavam nas sessões. Algumas vomitavam. Outras fugiam do cinema gritando. A imprensa relatava casos de crises nervosas, ataques de pânico e até desmaios coletivos. O Vaticano chegou a se pronunciar sobre o filme, e muitos religiosos o consideraram um portal para o mal. Mas apesar da polêmica, O Exorcista se tornou um marco do cinema de terror. Foi o primeiro filme de horror indicado ao Oscar de melhor filme, vencendo 2 prêmios da Academia e arrecadando milhões em bilheteria. Até hoje, ele é lembrado como o filme mais assustador já feito. Não apenas pelo terror na tela, mas pelo que aconteceu por trás das câmeras. Com o passar dos anos, a fama de amaldiçoado só cresceu. Técnicos relataram sentir presenças estranhas no set. Padres foram chamados para abençoar as gravações. E até Linda Blair, a protagonista, recebeu ameaças de morte de fanáticos religiosos.
Há quem diga que O Exorcista carrega uma energia espiritual densa, por retratar com realismo um ritual de exorcismo autêntico, com trechos baseados em textos litúrgicos verdadeiros da Igreja Católica. Mesmo após 50 anos, muitos especialistas em cinema e ocultismo afirmam que o filme abriu uma porta que nunca mais foi totalmente fechada. Seja coincidência ou algo além da nossa compreensão, O Exorcista continua a despertar medo, curiosidade e respeito. Um lembrete de que talvez o mal exista, e nem sempre fique apenas nas telas do cinema. Você teria coragem de assistir O Exorcista sozinho, à meia-noite? Me conte nos comentários e não esqueça de deixar seu like. A Lenda da Bruxa de Blair. A história se passa na pequena cidade fictícia de Burkittsville, em Maryland, EUA, antes chamada de Blair Township, no século XVIII. Segundo a lenda, em 1785, uma mulher chamada Ellie Kedward foi acusada de bruxaria após várias crianças afirmarem que ela as atraía para sua cabana na floresta para retirar sangue delas. Considerada uma bruxa, Ellie foi banida da vila em pleno inverno, amarrada a uma árvore e deixada para morrer. No ano seguinte, todas as crianças que testemunharam contra ela desapareceram misteriosamente, e os moradores, tomados pelo medo, abandonaram o vilarejo, acreditando que a bruxa havia amaldiçoado o local. Anos depois, o lugar foi reocupado e rebatizado como Burkittsville, mas os eventos sobrenaturais nunca cessaram. Relatos e desaparecimentos. Durante o século XIX, estranhos eventos começaram a ser registrados. 1825. Um homem chamado Eileen Trickle, de 10 anos, afogou-se em um riacho, e dezenas de testemunhas afirmaram ter visto uma mão pálida surgir da água. O corpo nunca foi encontrado. 1886. Uma garotinha chamada Robin Weaver desapareceu na floresta e, quando voltou, disse ter sido guiada por uma mulher velha que flutuava no ar. No mesmo dia, um grupo de busca foi enviado e nunca mais retornou. 1940. Um eremita chamado Rustin Parr confessou ter assassinado 7 crianças, alegando ter sido controlado por uma voz feminina que ordenava os crimes. Ele dizia que a mulher vivia nas sombras da floresta. Esses eventos reforçaram a crença de que a bruxa de Blair jamais havia morrido. Seu espírito continuava a vagar, atacando quem ousasse entrar na floresta de Black Hills. The Blair Witch Project 1999. Em 1994, 3 estudantes de cinema, Heather Donahue, Joshua Leonard e Michael Williams, foram até a floresta de Black Hills para filmar um documentário sobre a lenda da bruxa. Eles nunca voltaram. Um ano depois, suas fitas foram encontradas enterradas em uma velha cabana abandonada. As gravações mostravam os 3 se perdendo na floresta, ouvindo ruídos estranhos à noite, encontrando figuras de galhos penduradas nas árvores e sendo atormentados por algo invisível. O filme, lançado em 1999 como The Blair Witch Project, foi apresentado como um documentário real. Sua campanha de marketing fez história. Os atores foram listados como desaparecidos em sites e jornais, confundindo o público e tornando o filme um fenômeno cultural. O longa é um marco do gênero found footage, filmagem encontrada, e sua estética amadora aumentou a sensação de autenticidade. Muitos acreditaram realmente estar vendo as últimas imagens de pessoas mortas por uma bruxa. Blair Witch, 2016. Quase 2 décadas depois, o filme Blair Witch, 2016, retomou a história. Ele segue James Donahue, irmão de Heather, que acredita ter encontrado uma pista sobre o desaparecimento da irmã. Ele e um grupo de amigos voltam à floresta de Black Hills, apenas para reviver o mesmo terror. Eles descobrem que o tempo e o espaço na floresta parecem distorcidos e que a entidade, possivelmente a própria bruxa de Blair, manipula a percepção da realidade, aprisionando suas vítimas em um ciclo interminável de medo e morte. O significado da lenda. A bruxa de Blair é mais do que uma simples história de assombração. Ela representa o medo ancestral das florestas, lugares onde a lógica humana não se aplica. A herança das caças às bruxas, onde mulheres foram condenadas injustamente e transformadas em monstros pela superstição. A ideia de que o mal verdadeiro é invisível não precisa ser mostrado. Ele vive na mente de quem acredita. Conclusão. Embora totalmente criada para o cinema, a lenda da bruxa de Blair é uma das mais convincentes do terror moderno.
Com raízes inspiradas nas bruxas de Salem, nos mitos das florestas americanas e na culpa coletiva das comunidades que condenaram inocentes, a história se tornou um mito contemporâneo, tão poderoso que muitos ainda se perguntam se a floresta de Black Hills realmente existe e se Ellie Kedward ainda vaga por lá. A lenda da freira Denan. Você já ouviu falar da freira demoníaca Valak? A figura aterrorizante que aparece vestida com um hábito religioso, mas que esconde por trás do véu o próprio mal. A origem dessa história vai muito além dos filmes. Antes mesmo de The Nun, 2018, e A Freira Seguns, 2023, existirem, já circulavam, desde a Idade Média, lendas sobre freiras pecadoras, mulheres que quebravam seus votos sagrados, e por isso eram punidas de formas cruéis. Algumas teriam sido enterradas vivas nos conventos, outras trancadas em celas escuras, condenadas ao silêncio eterno. Reza a lenda que, quando essas freiras morriam em pecado, seus espíritos não encontravam descanso. Elas retornavam corrompidas, transformadas em entidades demoníacas que vagavam pelos corredores frios dos mosteiros. Eram conhecidas como as freiras das trevas, seres que imitavam o sagrado para enganar os vivos. Séculos depois, o cinema deu forma a uma dessas lendas, criando uma das figuras mais assustadoras do universo de Invocação do Mal. Valak, o demônio que assume a forma de uma freira para zombar da fé e provocar o medo. Nos filmes, a história começa em 1952, em um mosteiro na Romênia, onde duas freiras descobrem algo terrível nas catacumbas do convento. Uma delas se sacrifica, tirando a própria vida para evitar que o mal escape. Mas é tarde demais. O Vaticano envia então o padre Burke e a noviça Irene para investigar o caso. Eles descobrem que, há séculos, o local era um castelo usado para rituais demoníacos. Durante a guerra, os bombardeios libertaram uma presença que estava selada lá dentro. Valak, o demônio da blasfêmia. Vestida de freira, Valak usa a fé como arma. Aparece nas sombras, sussurra o nome das vítimas, manipula seus medos e se alimenta do desespero. Ela se disfarça de algo puro, para corromper o que há de mais sagrado. O filme termina com Valak sendo aparentemente derrotada, mas seu espírito continua vivo, e seu poder se espalha por toda a franquia do universo The Conjuring. Em A Freira Seguns, descobrimos que o demônio segue procurando um receptáculo humano perfeito, deixando um rastro de morte por onde passa. Mas o mais assustador é que, mesmo fora das telas, há relatos de pessoas que juram ter visto a figura de uma freira de rosto sombrio, parada no canto de igrejas antigas ou refletida no espelho de conventos abandonados. Dizem que, se você sentir um arrepio ao passar por um lugar sagrado à noite, pode ser que Valak esteja por perto, observando silenciosa, esperando a sua próxima alma. A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. A lenda tem raízes antigas, remontando à Idade Média entre os séculos VI e XV. Uma das versões mais antigas vem da Irlanda, onde se falava do Dullahan, um espírito decapitado que cavalgava à noite em um cavalo negro, carregando sua própria cabeça em uma das mãos. O Dullahan era considerado um presságio de morte. Quando ele parava diante de uma casa, significava que alguém dentro dela morreria em breve. Sua cabeça, segundo os relatos, tinha um sorriso grotesco que se estendia de orelha a orelha, e seus olhos eram tão poderosos que conseguiam ver através da alma dos vivos. Ele usava uma espinha humana como chicote, e onde quer que passasse, as velas e tochas se apagavam, como se o próprio ar se recusasse a permanecer ao lado dele. Ninguém podia olhar diretamente para o Dullahan. Quem tentava era atingido por uma bacia de sangue jogada pelo espectro, e essa pessoa seria a próxima a morrer. Na Alemanha, a lenda assumiu outra forma. Lá, o Cavaleiro Sem Cabeça era um fantasma de um soldado ou caçador que havia sido decapitado em batalha ou executado injustamente. Ele cavalgava à noite, procurando sua cabeça perdida, ou vingança contra os responsáveis por sua morte. Muitos relatos medievais alemães mencionam cavaleiros decapitados que percorriam florestas cobertas de névoa, especialmente nas regiões da Saxônia e Baviera. Esses espíritos apareciam em estradas solitárias ou perto de antigos campos de batalha e desapareciam ao soar do primeiro canto do galo. A forma mais famosa da lenda foi eternizada nos Estados Unidos, em 1820, por Washington Irving, no conto The Legend of Sleepy Hollow. Na história, o Cavaleiro Sem Cabeça é o fantasma de um soldado hessiano,
mercenário alemão que lutou pela Inglaterra durante a Guerra da Independência Americana. Ele teria sido decapitado por uma bala de canhão durante a batalha e enterrado no pequeno vilarejo de Sleepy Hollow, no estado de Nova York. Desde então, o espírito vaga pelas estradas à noite, montado em seu cavalo negro, procurando sua cabeça perdida. Disse que ele persegue viajantes solitários e que, ao chegar a uma ponte sobre o rio, desaparece, pois não pode cruzar a água. No conto de Irving, o protagonista Ichabod Crane, um professor supersticioso, é perseguido pelo cavaleiro em uma noite escura. Ele tenta escapar cruzando a ponte, mas o espectro lança sua própria cabeça, ou uma abóbora, contra ele, e Ichabod desaparece misteriosamente, deixando apenas o cavalo e a sela caídos no chão. Desde então, o Cavaleiro Sem Cabeça de Sleepy Hollow se tornou símbolo do Halloween, do medo e do mistério americano. A figura do Cavaleiro Sem Cabeça representa a culpa e a vingança não resolvidas, o retorno dos mortos injustiçados, o medo da noite e do desconhecido, a ideia de um corpo sem razão, a violência sem alma. A ausência da cabeça simboliza a perda da identidade e da humanidade, transformando o cavaleiro em uma força puramente espectral, guiada apenas pelo instinto e pela maldição. Escócia. O espírito aparece como um cavaleiro decapitado que vaga pelas planícies nevoentas, às vezes seguido por cães sem cabeça. França, conhecido como Le Chevalier Sans Tête, ele vaga por castelos em ruínas castigando nobres cruéis. Brasil. Há versões regionais inspiradas no mito europeu como o Cavaleiro Sem Cabeça da Estrada de Petrópolis ou o Fantasma do Cavalo Branco, em lendas urbanas. O mito inspirou diversas adaptações. O filme Sleepy Hollow, 1999, de Tim Burton com Johnny Depp, deu ao cavaleiro uma origem demoníaca e visual gótico. A série Sleepy Hollow, 2013 e 2017, mistura a lenda com temas apocalípticos. Em Halloween, o cavaleiro é um ícone popular, simbolizando o medo da morte e o retorno do sobrenatural. Mas, segundo contam os antigos, o Cavaleiro Sem Cabeça nunca desapareceu de fato. Dizem que, em noites de lua minguante, quando o vento corta entre as árvores e o nevoeiro cobre o chão como um lençol de almas perdidas, é possível ouvir o trote distante de um cavalo. Um som ritmado, cada vez mais próximo. Alguns juram ter visto uma figura envolta em sombras, cavalgando com velocidade impossível, segurando algo em uma das mãos. Algo que parecia uma cabeça, com os olhos ainda abertos, fitando o abismo da eternidade. A estrada depois fica em silêncio, apenas o cheiro de terra fria e ferro no ar. E quem tem coragem de olhar para trás, nunca mais volta a contar o que viu. A lenda do Slenderman. Origem. O Slenderman é uma das lendas urbanas mais conhecidas da era digital. E, curiosamente, uma das mais recentes. Sua história começou em 2009, no fórum Something Awful, quando um usuário chamado Eric Knudsen, sob o pseudônimo Victor Surge, participou de um concurso de Photoshop que desafiava os internautas a criar imagens paranormais realistas. Knudsen enviou 2 fotos em preto e branco mostrando crianças brincando em um parque, e ao fundo, uma figura alta, magra, vestindo terno e completamente sem rosto. Abaixo das imagens, ele adicionou uma legenda curta e sinistra, como se fosse parte de um relatório policial. Um dos 2 fotografados desapareceu naquele dia, assim como outras 14 crianças. As autoridades ainda procuram respostas. 1983, fotógrafo desconhecido, supostamente The Slender Man. Essas imagens viralizaram. Em poucos dias, o Slender Man ganhou vida própria na imaginação coletiva da internet. Descrição da criatura. O Slender Man é descrito como um homem anormalmente alto, com braços e pernas longos e finos. Usa um terno preto e gravata, como um executivo. Seu rosto é completamente branco, sem olhos, boca ou nariz. Muitas vezes, tentáculos negros emergem de suas costas, que ele usa para capturar suas vítimas. É capaz de se mover silenciosamente, aparecer em locais isolados e causar distorções em câmeras e eletrônicos. Comportamento e mitos. Ao longo dos anos, usuários de fóruns, escritores de creepypastas e fãs foram expandindo a mitologia em torno da criatura. Os principais elementos que surgiram foram: sequestrador de crianças. Slender Man costuma atrair crianças ou adolescentes, levando-as para a floresta e nunca mais sendo vistas. Influência mental.
Ele persegue suas vítimas por dias ou semanas, causando paranoia, alucinações e perda de memória. Slender Sickness. Muitos relatos falam de uma doença misteriosa com náusea, sangramento nasal e vertigem, sintomas associados à sua presença. A floresta como portal. Ele é frequentemente visto em florestas, parques ou lugares abandonados, e acredita-se que ele se move entre dimensões. Assédio psicológico. Ele não ataca imediatamente. Prefere observar, manipular e enlouquecer suas vítimas lentamente. Evolução na internet. Depois de sua criação, o Slender Man espalhou-se rapidamente. Em fóruns como 4chan, Reddit e Creepypasta Wiki, dezenas de usuários começaram a criar novos relatos e fotos, tratando-o como um verdadeiro mito moderno. Surgiram vídeos e séries amadoras, sendo a mais famosa Marble Hornets, 2009-2014, um found footage publicado no YouTube, em que um cineasta é perseguido pela entidade. Essa série consolidou o tom sombrio e psicológico do personagem, com gravações tremidas e sons distorcidos sempre que o Slender Man se aproximava. Jogos e cultura pop. O personagem inspirou uma onda de produções de terror independentes. Jogo Slender The Eight Pages, 2012. Um dos maiores sucessos do terror indie. O jogador está em uma floresta escura, coletando 8 páginas de um diário enquanto o Slender Man o persegue. Quanto mais páginas você pega, mais perto ele chega. E se o olhar dele te alcançar, a tela distorce e tudo termina. Sequências e adaptações surgiram como Slender, The Arrival, 2013, expandindo o enredo. O mito também foi explorado em filmes, especialmente Slender Man, 2018. Produção de Hollywood que retrata a influência sobrenatural da criatura sobre um grupo de adolescentes, além de inspirar curtas, séries amadoras e jogos de realidade aumentada. Caso real, o crime de Waukesha. A lenda tomou um rumo trágico em 2014, quando 2 meninas de 12 anos, em Waukesha, Wisconsin e Iowa, esfaquearam uma colega de classe 19 vezes. Elas afirmaram que fizeram isso para agradar o Slender Man, acreditando que ele as observava e que, se não obedecessem, ele mataria suas famílias. A vítima sobreviveu milagrosamente, rastejando até uma estrada e sendo resgatada. O caso gerou enorme comoção mundial, levantando debates sobre o poder das lendas digitais, o impacto psicológico da internet sobre crianças e adolescentes, e a tênue linha entre fantasia e realidade no mundo online. Símbolo e significado. O Slender Man representa muito mais do que uma simples criatura de terror. Ele é o reflexo do medo moderno, a presença invisível que vigia, persegue e manipula. Simboliza a ansiedade digital, a solidão e a perda de controle sobre o que é real na era da informação. É um mito que nasceu da internet e vive dentro dela, alimentado por cada nova história, imagem e relato compartilhado. Curiosidade. O símbolo do Slender Man. Muitos fãs e escritores o associam a um símbolo simples e enigmático. Um círculo riscado por um X, que representa a ideia de não olhar para ele. Esse ícone aparece em árvores, muros e diários nas histórias. Um aviso de que ele está por perto. Conclusão. O Slender Man é uma lenda nascida da ficção que ganhou vida própria. Mesmo tendo uma origem documentada e recente, sua força está no fato de mimetizar os mitos antigos. O Homem do Saco, o Bicho-Papão, o Demônio das Florestas, e reapresentá-los com a estética da era digital. Hoje, ele é uma das figuras mais icônicas do terror moderno e continua assombrando fóruns, jogos e histórias, lembrando que nem todo monstro precisa ser antigo para ser temido. A lenda da Hill House, a maldição da Residência Hill. A lenda da Residência Hill nasceu da combinação entre histórias de casas amaldiçoadas reais dos Estados Unidos e ficção sobrenatural. Entre as inspirações reais, destaca-se a mansão Winchester, na Califórnia. Uma casa labiríntica construída por Sarah Winchester, herdeira das armas Winchester. Ela acreditava que os espíritos das vítimas das armas perseguiam sua família, e por isso mandou construir cômodos sem sentido, escadas que não levam a lugar algum e portas que se abrem para o vazio, tentando confundir as almas vingativas. Esse mito da casa viva, que cresce e muda para aprisionar os mortos, influenciou fortemente a criação da Hill House. Na literatura, Shirley Jackson transformou essa ideia em algo psicológico e trágico. Uma casa com mente própria,
que se alimenta da vulnerabilidade emocional de quem entra. Assim, Hill House não apenas assombra, ela absorve as pessoas, tanto física quanto espiritualmente. A versão literária, 1959. Na história original de Jackson, um cientista chamado Dr. Montague convida um grupo de pessoas sensíveis ao paranormal para passar um tempo na misteriosa Hill House, uma mansão isolada no interior. Entre os convidados está Eleanor Vance, uma mulher solitária e frágil emocionalmente. Aos poucos, a casa parece se voltar especialmente para ela, sussurrando, batendo nas paredes, manipulando sua mente, até que Eleanor perde completamente o contato com a realidade. No final, a Hill House reclama sua alma, tornando-a parte da própria estrutura, como se cada tijolo guardasse a dor de quem ali pereceu. A obra se tornou um ícone do terror psicológico, onde o verdadeiro horror vem da fusão entre o que é interno, a mente humana, e o que é externo, a casa maldita. As adaptações cinematográficas. The Haunting, 1963. Primeira adaptação fiel ao livro. Preto e branco, atmosférico e sutil. Foca mais no terror psicológico e na influência da casa sobre Eleanor. The Haunting, 1999. Uma versão moderna e mais visualmente grandiosa, com efeitos especiais e um tom gótico. A casa é quase uma criatura viva, cheia de rostos esculpidos e espíritos aprisionados. Essas versões reforçaram a ideia da casa que devora os vivos, transformando Hill House em um símbolo do mal arquitetônico. A série A Maldição da Residência Hill, Netflix 2018. Criada por Mike Flanagan, a série reinterpreta a lenda com profundidade emocional e novos personagens. A Hill House continua sendo a mesma mansão antiga, misteriosa e viva, mas agora acompanhamos a família Crane, que se muda para o local na década de 1990 com o objetivo de reformá-lo e vendê-lo. Durante a estadia, cada membro da família é afetado de forma diferente pelos eventos sobrenaturais. Olivia, a mãe, começa a ouvir vozes e ter visões que a conduzem à loucura. Hugh, o pai, tenta proteger os filhos, mas é incapaz de salvá-los do trauma. Shirley, Theo, Luke e Nell, as crianças, crescem marcadas pelas assombrações, em especial Nell, que se torna o elo mais trágico entre os vivos e os mortos. A Dama do Pescoço Torto é o fantasma mais icônico da série, e quando sua identidade é revelada, o horror psicológico se transforma em tragédia familiar. A narrativa alterna passado e presente, mostrando como o terror da casa se perpetua por gerações. A Hill House é descrita como um organismo que não quer matar, mas manter, para sempre, os que ama. Ela oferece conforto eterno, mas em troca, devora a alma. O simbolismo da maldição. A maldição da residência Hill é, no fundo, uma metáfora sobre luto e trauma, a herança do sofrimento familiar e a incapacidade de escapar do passado. A casa representa a mente humana, com seus cômodos escondidos, memórias trancadas e fantasmas que insistem em retornar. Conclusão. A lenda da residência Hill mistura realidade, literatura e drama psicológico. Como a mansão Winchester, ela simboliza o peso dos mortos sobre os vivos. Como o livro de Jackson, ela encarna a mente fragmentada e o medo do isolamento. E como a série da Netflix, ela transforma tudo isso em uma história de amor, perda e condenação eterna. Em qualquer versão, a mensagem permanece. Alguns lugares não nascem maus. Eles são moldados pelas dores que abrigam. Há séculos, nas montanhas frias da Transilvânia, nasceu um homem cujo nome se tornaria sinônimo de medo, sangue e imortalidade. Seu nome era Vlad III, príncipe da Valáquia, uma antiga região da atual Romênia. Mas o mundo o conheceria por outro título. Vlad, o Empalador, filho de Vlad II. Dracul, um cavaleiro da Ordem do Dragão, uma irmandade cristã criada para defender a Europa do Império Otomano. Vlad cresceu em meio à guerra, à traição e à sede por poder. O apelido Drácula surgiu daí. Significava literalmente filho do dragão, ou mais tarde, filho do demônio. Durante sua vida, Vlad enfrentou inimigos dentro e fora de suas próprias terras. Mas o que realmente o tornava temido era seu método de punição. Ele empalava seus inimigos, literalmente. Conta-se que Vlad mandava fincar longas estacas de madeira no solo e colocava os corpos de seus inimigos sobre elas, deixando-os agonizar por horas, ou até dias,
enquanto o sangue escorria lentamente até a terra. Essas execuções públicas serviam de aviso. Ninguém desafiava Vlad sem pagar um preço terrível. Dizem que, em uma ocasião, quando o exército inimigo tentou invadir a Valáquia, encontrou milhares de corpos empalados ao redor da cidade. A visão era tão grotesca, tão desumana, que os invasores fugiram antes mesmo da batalha começar. Com o passar dos séculos, a crueldade de Vlad se misturou com as antigas lendas da Transilvânia, uma região repleta de histórias sobre vampiros, criaturas noturnas que se alimentavam do sangue dos vivos. Essas histórias chamaram a atenção do escritor Bram Stoker no século XIX. Inspirado por esse príncipe cruel e pelas lendas do leste europeu, ele criou em 1897 o romance Drácula. O personagem tornou-se o vampiro mais famoso da história. Elegante, imortal, sedutor e mortal. O sucesso do livro deu origem a inúmeras adaptações para o cinema. Em 1922, surgiu o clássico do cinema mudo Nosferatu, dirigido por F.W. Murnau, uma versão não autorizada da história de Drácula. Mais tarde, em 1931, o ator Bela Lugosi eternizou o visual icônico do Conde nos filmes da Universal. E em 1992, o mestre Francis Ford Coppola trouxe de volta o mito em Bram Stoker's Drácula, com Gary Oldman no papel principal, misturando amor, tragédia e horror gótico. Mas para muitos por trás da ficção, há algo mais sombrio. Acredita-se que Vlad o Empalador jamais morreu completamente. Lendas locais dizem que seu túmulo está vazio e que, nas noites frias da Transilvânia, seu espírito ainda vaga pelos castelos em ruínas, em busca de sangue, justiça ou vingança. E assim nasceu o mito de Drácula. Um homem real transformado em lenda. Um príncipe que o tempo não esqueceu. E um monstro que a humanidade jamais deixou de temer. A história real da boneca Annabelle. Você conhece a boneca Annabelle? A maioria das pessoas lembra dela pelos filmes de terror da franquia Invocação do Mal, com aquele olhar sinistro e sorriso macabro. Mas o que muitos não sabem é que Annabelle realmente existiu, e sua história é ainda mais perturbadora do que a mostrada nos cinemas. Tudo começou em 1970, quando uma jovem enfermeira chamada Donna, de 28 anos, recebeu de presente da mãe uma boneca de pano da marca Raggedy Ann. Ela morava com uma colega, Andy, e as duas mantinham a boneca em seu apartamento. No início, tudo parecia normal, mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. A boneca mudava de posição sozinha, aparecia em lugares diferentes e até deixava mensagens escritas à mão, em papéis de pergaminho que as meninas nunca haviam comprado. Assustadas, Donna e Andy chamaram um amigo chamado Lou, que também começou a sentir uma presença sombria no local. Ele dizia que a boneca o observava e que algo maligno estava ali. Um dia, durante uma sessão espírita feita por um médium, as jovens foram informadas de que o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins, morta no local anos antes, havia se apegado à boneca. Com pena, Donna permitiu que o espírito permanecesse, acreditando se tratar de uma alma inocente. Mas foi o pior erro que ela poderia ter cometido. Depois disso, os fenômenos pioraram. Lou, o amigo de Donna, começou a ter pesadelos horríveis com a boneca e, certa manhã, acordou com arranhões profundos no peito, como se algo invisível o tivesse atacado. A partir desse momento, o grupo percebeu que não estavam lidando com uma criança, e sim com uma entidade demoníaca, usando o nome Annabelle como disfarce. Desesperadas, as jovens pediram ajuda aos famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, especialistas em casos de possessão e objetos amaldiçoados. Segundo Lorraine, Annabelle nunca foi possuída, porque objetos inanimados não podem abrigar almas humanas. O que estava ali, na verdade, era um demônio tentando se aproximar das pessoas para possuí-las. Os Warren realizaram um ritual de exorcismo no apartamento e levaram a boneca consigo, para evitar novos ataques. Annabelle foi então colocada dentro de uma vitrine de vidro no Museu do Ocultismo dos Warren, em Connecticut, USA, com um aviso bem claro. Aviso: positivamente não abra. Mesmo trancada, visitantes e até padres relataram mal-estar, acidentes e mortes misteriosas depois de zombarem da boneca. Um jovem motociclista, por exemplo, teria morrido em um acidente logo após rir de Annabelle e bater no vidro. Por isso, o local sempre foi considerado amaldiçoado. E a boneca continua guardada até hoje, vigiada e abençoada periodicamente por padres.
O caso real inspirou os filmes da franquia Invocação do Mal e a trilogia Annabelle, 2014, 2017 e 2019, onde a boneca aparece com aparência muito mais assustadora do que a original de pano. Nos filmes, a história foi dramatizada, mas a essência é a mesma. Uma boneca amaldiçoada, usada por forças demoníacas para espalhar o mal. Curiosidades finais. A verdadeira Annabelle ainda está trancada no museu fundado pelos Warren. Em 2020, surgiram rumores de que a boneca havia fugido, mas o museu confirmou que ela nunca saiu do lugar. Lorraine Warren afirmava até o fim da vida que a energia ao redor da boneca é real e perigosa, e que ninguém deve subestimá-la. A boneca Annabelle pode parecer inofensiva, mas para quem presenciou seus efeitos, ela é um lembrete sombrio de que nem sempre o mal precisa de um corpo humano para agir. Às vezes, ele apenas precisa de um objeto para se manifestar.